Olá! Chegamos na aula 10 do curso Apometria Umbanda na visão de Ramatiz. Hoje vamos falar sobre auto-obsessão e animismo, fenômenos nos grupos de apometria. O livro de referência é Apometria Umbanda. Você pode seguir as videoaulas gratuitamente. Basta clicar no link que acompanha o descritivo desse vídeo. Você é redirecionado para a playlist do curso e já sai maratonando. Página 89, capítulo 4 do livro de referência Apometria Umbanda de Ramatiz. Você pode acompanhar as videoaulas estudando pelo livro. Antes de falarmos de animismo, fenômenos anímicos nos trabalhos de apometria, auto-obsessão, pensamentos parasitas auto-induzidos, mediunidade reprimida, os assuntos do vídeo de hoje, temos que deixar bem claro alguns conceitos que são importantes para o nosso entendimento. Primeiro, inconsciente e mente não física. Ramatiz nos fala do inconsciente espiritual, que nós temos uma mente não física. Ele distingue cérebro físico e a aquisição de memória, de registros de memória em estado de vigília, desperto nesse corpo, na presente encarnação, dos registros de memória que estão no cérebro extrafísico ou no inconsciente profundo, que foram vivenciados em encarnações passadas. Nos elucida o subconsciente, que faz o meio de campo entre o cérebro físico, a criação de memória em estado de vigília, e a comunicação através de ressonâncias que estão no subconsciente, que se ligam com esses registros de memória do inconsciente profundo. Então há um trânsito dessas experiências de outras vidas que define a nossa memória integral, que estão sempre nos influenciando. Então, em verdade, nós somos um ser atemporal. Além dessa atual personalidade desses corpos físicos, nós temos uma mente não física e um registro de memória profundo, memória integral, que vai além das experiências que eu tenho hoje e da memória que eu estou adquirindo em estado de vigília nesta presente encarnação. Mas o que acontece que estabelece os distúrbios anímicos? Correntes mentais parasitas autoinduzidas, auto-obsessão, mas o que é isso? Sim, muitas vezes estamos numa auto-obsessão, não tem espírito nenhum demandando, não tem nenhum obsessor no nosso campo vibratório. Explica melhor, o que é isso? Transtorno anímico, essas lembranças, essas memórias que estão no subconsciente profundo, traumática na maioria das vezes, em algum momento, uma situação gatilho na presente encarnação, abre esta memória, dispara e há a comunicação, o trânsito está através do subconsciente como um raio que desce do alto e se descarrega na Terra, ele se descarrega em nosso cérebro físico, criando um circuito na malha sináptica cerebral, e a partir daí ficamos num estado de corrente mental autoinduzida, uma ruminação de pensamento, monoideia, com tal intensidade que ela caracteriza uma auto-obsessão, porque isso mexe, altera o nosso comportamento normal, um estado de vigília. E de que forma se dá esse transtorno anímico? Pânico, fobias as mais diversas, insônias, medos, recordações tormentosas de vidas passadas através de flashes ideoplásticos que acontecem no sono físico, no cochilo, em casos mais agudos,
até em estado de vigília. O ser desperto fica com essas recordações, esses flashes, essas imagens mentais, caracterizando até um comportamento meio esquizoide. Isso é muito grave, afeta sobremaneira o nosso comportamento. É uma síndrome anímica, e em caso mais grave, há um transtorno de personalidade que vem acompanhada de déficit de atenção, pensamentos ruminantes, acelerados, alteração do comportamento normal em estado de vigília e pode até se estabelecer uma esquizofrenia. Vamos dar um exemplo. O ser, hoje encarnado numa atual estrutura de personalidade, de uma hora para outra, ele começa a ter um medo muito grande de comer e a comida estar envenenada. Ele, inclusive, sente as sensações desse envenenamento. Acontece que em vida passada, de fato, ele foi envenenado e isto vibra no seu psiquismo mais profundo, na mente não física, no inconsciente. Se estabelece uma síndrome do pânico, o indivíduo não consegue se alimentar direito, começa a ter um emagrecimento galopante de uma hora para outra. No atendimento apométrico se verifica que ele foi envenenado e ficou acoplado no corpo físico em putrefação. E isso causou profundo trauma no seu inconsciente. Na atual vida, uma situação gatilho que acontece por um acaso qualquer, que por rememoração ativa esta memória no inconsciente profundo e se estabelece a auto-obsessão. Neste momento, neste recorte, não há nenhum espírito obsessor, não há demanda, não há nenhum agente, nenhuma inteligência extrafísica influenciando, assediando o indivíduo. É meramente um transtorno anímico, auto-obsessivo, com pensamentos e parasitas, correntes mentais auto-induzidas, que pode, em determinado momento, atrair um processo obsessivo com algumas variáveis que eu já vou explicar. Persistindo esse quadro desarmônico, o indivíduo entra num desajuste com sua atual estrutura de personalidade na vida presente. O seu ego começa a perder identidade com a vida atual. Pode ocasionar uma desistência encarnatória e até tentativas de suicídios. Esse transtorno anímico até o presente momento é muito grave. Pode, e na maioria das vezes acontece, atrair espíritos sofredores em mesma faixa de sintonia mental. Novos núcleos obsessivos se criam o tempo todo, porque a mente e o pensamento, o que nós sentimos, o que nós emitimos, ele está além desta dimensão. Apometria quer dizer além da matéria. Isso vibra no éter, vibra no plano astral e pensamentos afins sempre se atraem. Então, pode acontecer, de uma maneira acontece, e o caso se agrava se o indivíduo tiver mediunidade reprimida, mediunidade não trabalhada, daqui a pouco o indivíduo nem sabe que é médium. Este quadro, até aqui, gera compulsões, até alucinações. O indivíduo perde o controle, ele pode até manifestar situações traumáticas que ele vivenciou lá atrás, que nada mais são de que registros de memória. Não são outras personalidades, são registros de memória. A consciência é única. Então ele fica nesse processo
auto-obsessivo, pensamento ruminante, entra num processo de desajuste, desistência encarnatória, e sem mediunidade reprimida se intensifica o quadro e a partir daí se estabelece a sintonia. Sintonia esta que pode levar a uma conexão com um bolsão de espíritos sofredores. Você imagina um bolsão, muitos espíritos que morreram envenenados por traição, envenenados em guerras, envenenados por questões políticas, por disputas de território, econômicos, etc., etc., por amores, por paixões. Quantas possibilidades de envenenamento! Então, esses espíritos reunidos num umbral inferior pelo mesmo distúrbio de outrora que os atrai e eles estão perturbados, o encarnado, descrito no nosso quadro aqui, atrai e entra em sintonia com esse bolsão de espíritos sofredores e a partir daí ele entra num desequilíbrio total, precisando de muito amparo, socorro, acolhimento, um trabalho desobsessivo, com fundamento, com ciência, com técnica, como a apometria vem oferecer e complementa o trabalho obsessivo clássico. E é isto que as sombras se utilizam no planejamento das obsessões. Analisam nossos alicerces atávicos, esses registros que estão na nossa memória integral, buscam falhas de caráter na atual encarnação estado de vigília, a partir daí exploram isso para que se criem situações gatilho, que soltem esses registros de memória que está no inconsciente profundo e vão se comunicar através do subconsciente, situações essas destrutivas, traumáticas, de vidas passadas, estabelecidas no planejamento de magos obsessores, caracteriza esta afirmação de Ramatiz, que toda obsessão começa por um desequilíbrio anímico, se fortalece por auto-obsessão e potencializa-se através de correntes mentais autoinduzidas e pensamentos parasitas, que aí podem ser externos e cria toda essa afinidade desse quadro mórbido que é relativamente comum nos trabalhos de apometria. Vídeo aula 10, página 89, capítulo 4 do livro de referência Apometria Umbanda, do curso Apometria Umbanda na visão de Ramatiz. Falamos de alguns fenômenos anímicos nos grupos de apometria, entramos em auto-obsessão, obsessão, planejamento das obsessões. Deixe os seus comentários, suas dúvidas, estarei lendo a todos, respondendo sempre que necessário, interagindo com você. Um bom estudo, acompanhe as videoaulas no livro, estou aqui à disposição para tirar dúvidas.